Olá amigos, 12 de setembro de 2013, cidadão de olho na segurança pública. Certamente acompanharam o que aconteceu na data nacional, dia 7 de setembro, no país. Os grupos de baderneiros, debaixo das bandeiras conhecidas do PSTU, PCO, enfim, dessa esquerda ultra radical, que só pode crescer na baderna, e que tenta desencadear um processo revolucionário, embora na verdade não tenha força suficiente para fazê-lo, impediu até que houvesse a comemoração da data da independência do Brasil em várias cidades importantes do país. Campinas, por exemplo. A municipalidade de Campinas prudentemente entendeu de não realizar as comemorações habituais do 7 de setembro, porque havia a certeza de que os bandos de tonton macutes dessa esquerda revolucionária estariam nas ruas para prejudicar e deturpar os desfiles militares, os desfiles cívicos, sob a bandeira do protesto contra o estado de coisas que na verdade é compartilhado por eles, do qual eles são cúmplices, fomentadores, estimuladores, partícipes políticos no seu apoio nas diversas casas legislativas do país. Agora vem alguns editoriais de jornais, até equivocadamente, embora tratem de modo bem agudo da questão, como o Estado de São Paulo, do dia 10 de setembro, por exemplo, se referir à baderna promovida pelos fascistoides do Black Bloc, que é o Black Bloc agora que se intitulou nacionalmente esse movimento terrorista, que está aí pelo país a promover estrepulias, a danificar o patrimônio público e particular, a queimar, incendiar e a ameaçar as pessoas, sob o olhar leniente das autoridades públicas que deveriam preservar a ordem pública nos limites da lei. Aí o Estado de São Paulo prefere usar a expressão fascistoides, que remete, evidentemente, num espectro político à direita do espectro político, os black blocs e a malta toda organizada sob essa denominação ou outras denominações. Muito errado isso, muito estranha essa posição de remeter à direita o terror de esquerda. Não é que o terror fascista tenha diferença do terror stalinista, por exemplo. Vamos verificar a história e constatar o que aconteceu após a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917 na Rússia, com a posterior formação do grande poderio da União Soviética, e comparar com o que aconteceu a partir dos primórdios da tomada do poder pelos nazistas na Alemanha. Os métodos eram exatamente os mesmos, e exatamente os mesmos que proliferaram e posteriormente foram verificados em outros ambientes ditatoriais, levando à lembrança da expressão que eu usei agora há pouco dos tonton macutes, por exemplo. Na verdade, é farinha do mesmo saco. Mas deslocar um editorial de um dos mais importantes jornais do país, sutilmente, pelo uso de uma determinada expressão, a violência que nitidamente é da esquerda revolucionária terrorista, para o espectro direito da política, não é correto e é um modo de desinformar e fazer lavagem cerebral em relação aos cidadãos leitores desse jornal. É preciso mesmo que aqueles de nós ainda, os conservadores que ainda acreditavam que esses movimentos eram espontâneos e que eram eles que estavam na liderança desses movimentos, caiam em si e verifiquem que não passaram de massa de manobra desses terroristas. Se o que aconteceu no dia 7 de setembro não foi suficiente ainda, então, meus amigos, acho que não acordaremos nunca. E está na hora das autoridades utilizarem o poder da lei para a preservação da ordem pública. Está em debate agora a aprovação pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de uma lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações públicas. Essa é uma lei mais do que adequada para o país, e ela é similar
a uma lei recém-aprovada, que eu comentei aqui num dos nossos programas, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que impede o uso de máscaras, capacetes ou qualquer coisa que impeça a identificação visual da pessoa nos estabelecimentos comerciais, ou seja, para prevenir a prática do crime, especialmente por criminosos mascarados e por pessoas que se aproximam como se fossem motociclistas comuns, na verdade, para roubar estabelecimentos comerciais. É uma boa lei do Estado de São Paulo, que deveria ser ampliada também para a proibição de máscaras em qualquer manifestação pública, aliás, constante de um projeto de lei que eu tentei aprovar na Câmara Federal no ano de 2010, mas que, apesar de ter sido aprovada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, continua se arrastando lá pelos escaninhos da Câmara dos Deputados. Não há o que debater. Essa é uma lei necessária para a preservação da ordem pública e uma lei necessária para o controle do terror que se instalou nas vias públicas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de todo o país, por obra desses black blocs ou tonton macuts da esquerda revolucionária. Terrorista na cadeia. Quando isso acontecer, aí nós teremos tranquilidade para exercer o debate político do modo como deve ser exercido, pacificamente. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.